Eu acho incrível tu mexeres na minha chávena como se eu depois eu fosse pousar exatamente. Exatamente. Só para começar direitinho. Estás bem? Sim. Sentes-te bem? Sim. Tá? Ok. Esta é a pior parte. Vamos a isto. Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tua Psicóloga. Comigo hoje tenho a convidada Patrícia Gordalina. Patrícia, estás bem disposta? Sim, Olha, obrigada. Tu estudaste Direito, mas não seguiste isso. Certo. Porquê? Bem, antes de mais, obrigada pelo convite. Eu fui para Direito porque eu achava que era mesmo aquilo que eu queria. Então não fui influenciada por ninguém, era mesmo aquilo que eu achava que eu queria. Só que eu também acho que nós com 18 anos não sabemos muito bem aquilo que queremos e principalmente eu não sabia como é que era trabalhar nessa área. E quando já estava a meio do curso, já estava no 3º ano, é que comecei a perceber realmente como é que ia ser a minha vida. Ali, no Direito, não é? Sim, como advogada, jurista. Sim. E comecei a perceber que não queria aquela vida. Comecei a perceber que não ia querer ficar fechada num escritório de manhã à noite, não ia querer ter os meus rendimentos limitados por outra pessoa. Mas até lá tu estavas bem, ou seja, enquanto estudaste até ao 3º ano, o Direito são 4 anos? São, sim. Até ao 3º ano para ti estava tudo bem? Sim. No 3º ano foi quando tu percebeste? No 3º ano comecei a perceber e depois comecei a perceber que não ia querer, em primeiro lugar, aquele ambiente que eu via entre colegas, porque comecei a ver as pessoas que estavam a terminar o curso e que estavam a começar a trabalhar e que havia um ambiente de competitividade gigante e eu comecei a perceber que não queria isso e que não queria viver a minha vida só a lidar com problemas, porque qualquer que fosse a área que eu seguisse era sempre, enfim, uma área complicada e a lidar com os problemas das pessoas. E eu costumava dizer, eu prefiro continuar a viver no meu mundo cor-de-rosa. Para perceberes que há preto e branco e viver só nesse preto e branco. Exato. Sabes que a psicologia tem esse problema também, não é? Há pessoas que vêm muito pelo autoconhecimento, mas a maioria das pessoas vem com problemas, não é? Eu até costumo dizer que o meu bom profissional é o mal dos outros, não é? Porque além de eu ser psicóloga, dou formação e dou formação principalmente para desempregados. Ou seja, em todas as áreas acaba por ser o mal dos outros, é o meu bem, porque é o meu sucesso profissional. Mas quando tu dizes que já começaste a perceber que não era por ali o caminho, o que é que tu sentias? Consegues descrever se tinhas assim alguma emoção ou alguns pensamentos assim mais vincados em relação a essa altura? Eu acho que eu tive um sentimento bom e tive um sentimento mau. Eu tive um sentimento bom de saber que era possível ser diferente. Okay. Porque às vezes nós não gostamos do sítio onde estamos, mas não vemos alternativa e não sabemos como mudar. E eu acreditava que eu podia ter outra vida, que não era preciso ir por ali e que eu podia fazer outra coisa. Mas muitas vezes também tinha aquele sentimento de o que é que eu estou aqui a fazer, eu não gosto disto. Às vezes eu estava nas aulas e via as minhas amigas super entusiasmadas com a matéria e eu só pensava, eu não quero saber, eu não quero saber. Então concluíste a custo? Acabaste... Sim. O último ano e meio foi muito difícil. Depois tu viraste logo para as redes sociais, foi logo esse o teu objetivo, que tens aqui uma página no Instagram em que tentas que as pessoas tenham uma vida mais saudável e que acabem por ter o corpo que gostavam de alcançar. Este foi logo a tua primeira ideia de negócio? Sim, nunca fiz mais nada, mas eu não comecei logo a trabalhar com redes sociais. As redes sociais só vieram mais tarde. Mas sim, assim que terminei o curso, eu comecei logo o meu negócio, portanto eu nem nunca fui a uma entrevista, nunca enviei um currículo e tenho um projeto em que nós ajudamos as pessoas a melhorarem os seus hábitos, serem mais saudáveis, temos os nossos desafios de transformação e ajudamos também as pessoas que querem iniciar o seu negócio. E portanto quando eu não comecei logo com as redes sociais, foi só passado alguns anos e de facto quando eu comecei a trabalhar com as redes sociais fez sentido porque encontrei a minha forma de trabalhar e eu valorizo muito a liberdade, então o facto de poder trabalhar em qualquer lugar faz muito sentido para mim. Mas tu quando portanto, terminaste o curso, sabias que não era por aí, como é que tu te sentiste depois a saber, ou seja, como é que as pessoas à tua volta lidaram com esta ideia de que tiveste 4 anos a estudar Direito e não foi para essa área que tu foste, como é que foi lidar com as pessoas neste sentido, ou como é que as pessoas lidaram contigo, não é? Neste caso. Eu lidei super bem, porque eu tinha muita certeza daquilo que eu estava a fazer, mas as pessoas à minha volta lidaram muito mal. Então, claro, a minha família, alguns amigos, mas mais a família, não é? Porque tem mais aquela preocupação
disseram precisamente isso que tu acabaste de dizer, quer dizer, andaste a estudar 4 anos e tens capacidades, eu acabei o curso com uma ótima média, portanto eu não ia ter problemas em seguir a minha carreira. E portanto eles não lidaram muito bem. E isso não te moveu, não te fez tremer em ocasião nenhuma? Não, custou e doeu. Emocionalmente, não é? Sim, mas eu tinha muita certeza. Mas sentiste que ainda na incerteza deles ou no medo deles, porque se calhar era receio, não é? De tu não conseguires vingar ou de tu estás a tomar um caminho errado, tu sentiste que essas pessoas influenciavam a forma como tu estavas a seguir o teu caminho? Não. Portanto, tu estavas mesmo certa que era aquilo. E porquê esta área? Porque tu já tinhas algum conhecimento nesta parte do exercício físico e da alimentação? Porque o meu pai já trabalhava nesta área, o meu tio também. Nós trabalhamos com uma empresa de nutrição e eles já tinham começado o negócio deles há muitos anos e, portanto, eu já sabia como era, já conhecia e foi por isso que eu decidi. E quando tu entras nas redes sociais, o que é que tu sentiste? Assim, quando começaste a criar conteúdo para as redes sociais, porque eu posso estar enganada, mas aquilo que eu estou a perceber é que inicialmente tu começaste num negócio teu, na tua zona, e que depois é que levaste isto mais para as redes sociais. Sim. Tu sentiste que sabias que era ali o caminho, ou te duvidaste e percebeste que aquilo assim não é assim tão fácil? Eu digo isto porque eu acho que às vezes romantizamos um bocadinho esta questão das redes sociais, não é? Sim. E que tens N de páginas que te dizem que tens que fazer isto ou tens que fazer aquilo, porque é assim que tu vais mexer com o algoritmo, ou é assim que tu vais chegar a mais pessoas. E eu já passei por situações desafiantes, em que uma pessoa desanima e será que é mesmo assim? Tipo, porque é que as outras conseguem? Não é? Entramos às vezes neste loop de pensamento, porque é que os outros conseguem e nós não conseguimos. Tu alguma vez passaste por isto? Sim, sabes que para mim trabalhar com redes sociais não é a coisa mais natural do mundo porque eu sou uma pessoa super reservada. Eu não sou aquela pessoa que chega a um sítio e que cheguei, sabes? Eu gosto de estar tranquila no meu canto. Então as redes sociais não era a escolha óbvia. Mas aquilo que eu sempre pensei e continuo a pensar sempre que tenho esses momentos, porque às vezes não nos apetece partilhar e temos vergonha e isso não está bem... eu penso sempre, se eu partilhar, imagina este story, este vídeo, qual é que é o pior cenário? O pior cenário é alguém vai ver e alguém vai gozar comigo. É o pior que pode acontecer. Ninguém vai morrer, não é? E qual é que é o melhor cenário? Alguém vai ver este story, vai se identificar e eu vou mudar a vida dessa pessoa. Então vale a pena. Entre o pior cenário e o melhor cenário, vale a pena correr o risco. Então é sempre esse o meu pensamento. Como é que tu, sendo ou considerando-te uma pessoa reservada, aceitas vir a um podcast? Olha, primeiro porque, lá está, eu desenvolvo o meu negócio, claro que todos trabalhamos para ganhar dinheiro e é super importante, mas muito com o espírito de missão, e eu tenho muita missão de querer impactar muitas vidas à volta do mundo. E eu sei que as redes sociais são uma ótima plataforma e sei que vir a um podcast é uma forma de passar essa mensagem e de poder chegar a mais pessoas. E depois também acho que é um desafio interessante. E tu sentes que, porque tu disseste uma coisa muito importante, que a tua missão é conseguir que as pessoas tenham uma melhor vida ou que consigam alcançar aí um bem-estar. Qual foi até agora o maior desafio que tu tiveste no teu estou a falar com pacientes, não revelando aqui algo detalhadamente, mas que tu sentiste que aquilo era um desafio, porque aquilo que eu estou a entender é que tu também gostas de desafios, não é? Pronto, por isso é que também aceitaste vir aqui. Tu tiveste assim algum desafio a nível profissional com pacientes que te fizesse sair um bocadinho da tua zona de conforto? Eu acho que eu saio da minha zona de conforto todos os dias. Em que aspecto? E acho que só evoluímos assim, não é? Olha, vir a um podcast é sair da minha zona de conforto, publicar nas redes sociais é sair da zona de conforto e depois eu lido muito com pessoas e com pessoas muito diferentes, com objetivos diferentes e em qualquer caso eu estou a ajudá-las a atingir um objetivo que elas querem muito, seja na parte física, seja na parte de construírem um negócio, melhorarem a sua vida financeira. É algo que as pessoas querem muito e eu estou a lidar com as emoções delas e também estou a lidar com as crenças que essas pessoas têm, não é? E as tuas? E as minhas, exatamente. Então eu acho que todos os dias eu tenho que me desenvolver e trabalhar em mim primeiro para conseguir ajudar-me a mim e aos outros. E portanto, o que é que tu fazes neste processo de desenvolvimento?
Olha, eu acredito muito que sim, os livros são importantes, sim, os vídeos são importantes, tudo o que nós pudermos fazer que nos acrescente é importante. Consumir, não é? Mas eu acho que isso depois só vale se tu te desenvolveres na prática. Então eu acho que o facto de tu falares com pessoas diferentes e tentares ajudar e tentares construir algo, isso é o melhor desenvolvimento pessoal que tu podes ter, porque é na prática. Sim, sim. Sabes que eu digo muitas vezes isso aos meus pacientes, porque assim, eu sou super apologista das pessoas lerem livros de desenvolvimento pessoal e consumirem podcasts e está tudo bem, só que a diferença para a terapia é que enquanto tu estás a ler um livro, tu estás super focada naquilo e vais conseguir, e porque é aquele método, tens que escrever, ou tens que fazer exercício físico, ou tens que acordar às 6 da manhã, só que depois, passado uma semana, aquilo deixa de estar na tua cabeça, não é? Deixa de ser o foco e voltas sempre à rotina, e é esta a diferença para a terapia, não é? Portanto, eu acho muito importante as pessoas consumirem tudo o que seja desenvolvimento pessoal, mas a terapia é o apoio e é desconstruir crenças que os livros acabam por não conseguir, não é? Porque a terapia é uma situação muito mais individualizada e há uma sequência, ou seja, quem faz terapia semanalmente costuma, portanto, naquela semana está tudo bem, depois quando começa a cair é quando tem a consulta e é quando volta a erguer-se. E hoje, aquilo que acontece hoje em dia é que há muitas pessoas que não têm condições financeiras para fazer terapia todas as semanas, então fazem de 15 em 15 dias. O que é que eu faço? Mando trabalhos de casa, e os trabalhos de casa incluem muito isso, o escrever, o perceber quais são os pensamentos que as pessoas têm, o desconstruir pensamentos, o fazer exercício físico, mas de uma forma até um bocadinho regulada, mas que eu estou por trás, ou seja, sim, eu estou, uma pessoa que entra num processo terapêutico comigo sabe que se tem uma entrevista de trabalho, ou se tem um exame, ou se tem uma situação mais desafiante, ali, perto da data, eu vou mandar uma mensagem. Então, já, como é que estamos? O que é que, não é? Ou mando um áudio, ou a pessoa manda-me um áudio, porque eu acho que este apoio, esta bengala é muito importante, até para, imagina que uma pessoa que tem de 15 em 15 dias, a meio da semana eu mando uma mensagem, está tudo bem, estamos, o trabalho de casa está, e isto ajuda, porque dá-te aquela luz, outra vez, de ok, é este o caminho, e aquilo que eu sinto, porque tu falavas já há bocado que é muito engraçado, os livros são bons, o ouvir podcast também, ou ver vídeos, mas depois as pessoas também têm que se trabalhar. Claro. Tu tens esta consistência, portanto tu tens esta disciplina e vais fazendo assim mas sim, também desmotivas. Também. Como por és uma pessoa. Sim. Mas sim, eu acho que os livros são ótimos, mas depois é preciso pôr em prática. Há pessoas que leem imensos livros e sabem a teoria toda e depois sim, não aplicam nada. E eu tenho um bocadinho uma mania assim de me policiar. Ok. Então eu policio muito os meus pensamentos, aquilo que eu faço. Eu acho que há de uma pessoas... forma saudável? Eu acho que sim, mas imagina... eu não ouço músicas negativas, por exemplo. Ou que potenciem emoções desagradáveis, não é? Sim, mas mesmo que não me potenciem nada, se tem uma letra que eu vejo que é negativa, eu já não quero ouvir, porque mesmo que eu não sinta nada naquele momento, de alguma forma vai ficar no meu inconsciente. Então, a energia. Exatamente. Então eu tenho assim essas manias de não ouvir músicas tristes, não ver filmes tristes. Eu não quero, sabes? Porque isso mexe com a tua energia, como estavas a dizer. Então, eu acho que nós naturalmente já vamos ter dias em que acordamos desmotivados, sim, em que acordamos mais tristes, não é? Mas se nós não cuidarmos daquilo que está à nossa volta, eu acho que vai ser ainda pior, não é? Porque acho que o estado natural é nós deixarmos-nos cair nessa passividade às vezes. Sim, porque nós automaticamente temos esta tendência para o negativo, porque isto já vem da nossa evolução, não é? De termos que fazer, estar muito mais predispostos ao negativo, porque é isso que o cérebro assume que nos protege, que antigamente protegia, hoje em dia o negativo já são coisas que nós vamos criando. Sim. Mas quando tu falas da tristeza, portanto, evitas consumir coisas tristes, quando tu estás triste, como é que tu lidas com isto? Olha, é claro que eu nem sempre consigo ser aquela pessoa iluminada, não é? E há dias em que nós estamos tristes e estamos Mas aceitas. E às vezes é isso, e às vezes eu acho que mais vale aceitar que estamos, não é? É aquilo a que resistes persiste, então às vezes mais vale aceitar. Mas eu acho que depois de tu aceitares que estás triste, tu tens duas opções, tu podes alimentar aquela tristeza ou tu podes ter ações que mudem esse estado de espírito, não é? E é claro que isto que eu vou dizer eu não consigo aplicar 100% das vezes, mas a maior parte das vezes eu penso, ok, não estou bem, estou triste, o que é
que eu sei que eu posso fazer que me faz sentir melhor. Boa. Olha, eu sei que eu adoro ir fazer caminhadas, faz-me super bem, então é uma coisa que funciona. Adoro ir à praia, sei que funciona. Gosto de treinar, funciona. Gosto de trabalhar, quando eu estou a ajudar outra pessoa, eu sei que isso me vai fazer sentir melhor. Então, em vez de simplesmente dizer, ok, vou só ficar no sofá, comer chocolates, vou fazer estas coisas que eu sei que me vão fazer sentir melhor e que depois de as fazer, se calhar eu já não vou estar triste. Sabes que eu tenho muito a tendência, eu acho que a escrita pode ser terapêutica e há provas disso, e eu com os meus pacientes tento muito fazer isso, que é, ok, vamos fazer uma lista de situações que nos potenciem bem-estar, que nos potenciem felicidade, às vezes nem tanto felicidade, mas bem-estar, que é precisamente quando estamos nesse modo de tristeza, que é importante aceitar, como tu dizias, porque a tristeza é uma emoção como todas as outras, tal e qual como a ansiedade, e há muita gente que diz, eu não quero ter ansiedade, mas o não querer não faz com que a ansiedade desapareça, muito pelo contrário, não é? Portanto, eu se disser para tu pensares, para não pensares num carro amarelo, tu vais pensar automaticamente. Exatamente, isto é como as pessoas em relação à ansiedade, não querem, mas ela está lá. Mas isto para te dizer que eu peço para fazerem essa lista, portanto, detalharem situações, como tu dizias, ir à praia, beber um café com um amigo, telefonar a alguém que é importante, fazer uma caminhada. Para quê? Para quando as pessoas estão nesse modo de tristeza, não caírem no erro de, eu não sei o que é de fazer, não é? Então está escrito, é muito mais fácil, porque às vezes o pensamento não nos permite automaticamente ir para o foco do positivo, ou levar para onde nós queremos. Então se estiver escrito, é uma âncora, é muito mais fácil ok, está escrito, este não me apetece, este também não, então vou a este. Até peço para discriminarem com dinheiro, sem dinheiro, e com ou sem pessoas, não é? Porque às vezes, eu gosto o que me traz bem-estar é jantar fora, mas este mês eu não estou bem, então se este mês eu não estou bem, este já não pode ser, então vai ter que ser outro. Isto tudo para evitar o máximo de desculpas, porque nós temos muito esta tendência das desculpas. Pronto, mas o que é que tu fazes, se me conseguires responder assim, mesmo a nível prático, como é que é o teu dia-a-dia a nível desta motivação? Como é que se tu tivesses que dar um conselho a alguém para se motivar, qual é que seria? Olha, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, claro, também respondendo a isso, mas tudo isto que eu estive a dizer eu já fiz com o sentimento de, não, eu não posso estar triste, eu não posso estar desmotivada, portanto eu vou treinar, eu vou jantar fora, porque eu não quero estar assim. E era forçar, sabes? E agora eu faço um bocadinho ao contrário, que é, eu faço aquilo que eu sei que me vai fazer sentir bem, e o sentir bem vai ser a consequência. Então já não é, eu vou fingir que não estou triste e vou fazer isto para fingir que está tudo bem. Não, eu sei que se eu fizer, naturalmente a consequência vai ser que eu me vou sentir melhor, sim. E aplico isso no meu dia-a-dia. Olha, eu acho que a forma como nós começamos a nossa manhã é super importante. E eu faço o que tu dizes, eu escrevo imenso. Boa. Eu só consigo pensar a escrever, e é de verdade? Sim. Ok, sim. Boa. Eu gosto muito de acordar e de escrever, tenho sempre o meu caderninho. Mas tu escreves sobre aquilo que tu sentes, aquilo que tu pensas, sim, como é que queres que seja o teu dia? Não há uma regra. É escrever. Exato. Mas sabes que as pessoas, por isso é que eu estou a tentar detalhar isto, porque quando eu falo da escrita terapêutica, as pessoas dizem muito, mas escreva o quê? O que é que eu vou escrever? E o dizer, só escreva, mas eu não consigo. Então tem que haver, assim, algumas perguntas, e eu tenho, assim, um guia de perguntas, e era para saber a primeira vez que tu começaste a escrever, tu sentiste este bloqueio, e agora, o que é que, não é? Estás ali, e agora, o que é que eu escrevo? Sim, mas depende muito dos dias, sabes? Há dias em que eu simplesmente tenho imensos pensamentos e preciso de os organizar, então eu basicamente passo para o papel aquilo que eu estou a pensar. E vais dando resposta a esses pensamentos? Se eles tiverem assim uma característica mais crítica, destrutiva ou mais negativos? Eu acho que às vezes só o facto de escrever... Ajuda. Sim. E depois de escrever eu deixo de sentir tudo aquilo que eu estava a sentir. E se calhar passado uma hora olho para aquilo que escrevi e penso, já não sinto nada disto. Porque por isso é que é terapêutico. Sim. Mas as pessoas resistem muito, eu sinto isso. As pessoas resistem muito à escrita, porque acho que têm vergonha. Sim. E agora o que é que eu vou escrever? Eu até digo, não é para ninguém ler, é seu. Sim, acho que às vezes é um bocadinho isso, porque às vezes quando escrevemos pensamos, nunca ninguém pode ler isto, não é? E às vezes eu acho que se calhar não escrevemos tanto porque temos medo, se alguém vê, não é? Então é pensar, ninguém vai ver,
Sim. Mas na terapia é diferente, não é? Porque as pessoas associam que eu ao estar a pedir, que é para, e então eu faço sempre, não, é seu, o conteúdo é seu, se quiser depois partilhar, está tudo bem, se não, é seu. Sabes que tu treinas? Sim. Todos os dias? Praticamente, E sim. quando não te apetece treinar, o que é que tu fazes? Treinas na mesma? Olha, é muito raro não me apetecer. Quem me dera! Porque lá está, eu não treino pelo corpo. Sim. Eu treino porque eu gosto mesmo, porque me faz bem, porque me faz sentir bem, porque gosto daquele momento. Então é raro não me apetecer. Quando não me apetece, depende dos dias, porque lá está, eu treino 5 vezes por semana, no fim de semana faço caminhadas, faço surf, enfim. Portanto, às vezes não querer treinar um dia não é um problema no meu caso, não é? Quando, sei lá, já passei um dia que não treinei, foi uma semana mais difícil, não consegui treinar tantas vezes e sei que naquele dia quero ir, eu acho que não é uma questão de motivação, eu acho que é uma questão de disciplina. Mas se o teu corpo está a pedir para tu não treinares, tu respeitas? Sim. Eu não gosto de treinar. Percebo. E não treino propriamente pelo corpo, não posso dizer que não só, mas ajuda, mas treino porque eu acho que me ajuda muito mais a nível emocional. Eu noto mesmo uma grande diferença. E, portanto, eu se estou à espera da motivação para treinar, não treino. E eu partilho muito isto, que é, há um anjo e um diabo, não é? E o diabo tem sempre muito mais poder do que o anjo, e o diabo está sempre, ai não, hoje não dá, não tens tempo, estás cansada, vai para o sofá. E aquilo que eu faço normalmente é o diabo está a falar e eu levanto-me, vou-me equipar e começo. Ou seja, eu não dou voz. Sim, eu costumo dar uma dica muito boa. Lembrei-me agora. Então, que é acordar e vestir a roupa para treinar. também, sim, também. Antes de qualquer outra coisa. Acordas e assim que sais da cama vestes a roupa para treinar. Sim. É uma dica que eu costumo dar que acho que funciona. Pronto, quem vai ao ginásio às vezes é mais fácil. Sim. Mas mesmo em casa. Mas quem treina em casa, eu acho que as pessoas, eu treino em casa, acho que as pessoas sentem muito um desafio muito maior quando se treina em casa, porque há sempre alguma coisa para fazer. Sim. E então eu utilizo muito isto, que é, eu não tenho vontade, mas eu vou na mesma, porque a partir do momento em que eu meto o vídeo, ou que eu começo, ou que eu saio de casa e começo a correr, eu já não estou a pensar, não me apetece, eu já lá estou, e às vezes é melhor só ser, por exemplo, eu ontem só fui correr 20 minutos, mas é melhor aqueles 20 minutos do que não correr nada, e esta disciplina, ou o tu ires contra aquilo que a mente te está constantemente a dizer, é muito, mesmo que te apeteça, é muito importante, e eu sinto é que as pessoas às vezes não têm esta capacidade de abafar o diabo, tipo de género, ok, tu estás aí, eu sei que tu estás aí, não é? Tu tens uma intenção que é que eu descanse ou que eu não faça isto, mas isto não é o melhor para mim, portanto, e fazer precisamente o contrário. Sim. E claro que no fim sabe muito bem, até porque depois no fim as pessoas sentem que conseguiram ultrapassar o cérebro ou o diabo, que não conseguem de outra forma, mas acho que com a alimentação é um bocadinho mais difícil. Tu tens essa noção com os teus clientes? Eu mesmo, para mim, também acho que a alimentação é mais difícil. E eu acho que, quer a alimentação, quer no treino, as pessoas põem muita carga na motivação. Esperam muito que a motivação venha. E eu acho que às vezes não podemos esperar por ela e termos que ir pela disciplina. E quer no treino, quer na alimentação, eu acho que é criar pequenas disciplinas todos os dias, mas coisas pequeninas. Porque às vezes, como tu estavas a dizer, só fui correr 20 minutos. Às vezes as pessoas deixam de comer bem ao pequeno almoço porque sabem que ao almoço que têm almoços de trabalho, que têm um estilo de vida muito atarefado, então meio que pensam, já não vale a pena. Sim. Vale sempre a pena, não é? Sim. E eu tenho muita gente que fala comigo e que diz, mas eu não vou começar agora porque agora eu estou com uma rotina de trabalho muito complicada. Assim vêm as férias, assim. E então, faz o que consegues. Ainda não consegues fazer tudo perfeito, não tem mal. Claro. Tens muitos almoços de trabalho, ou não consegues treinar, o que for, mas faz o que tu consegues. E isto vale para o treino e para a alimentação, não é? Não estar à espera de ser perfeito. Claro. Mais vale começar com pouco do que não fazer nada porque, não vale a pena porque eu agora não consigo fazer tudo bem. Nunca vais conseguir. Sim, até porque mesmo a nível do fim de semana, não é? As pessoas chegam ao fim de semana, por exemplo, a semana passada foi uma semana muito intensa para mim, e eu só consegui treinar no sábado e no domingo.
Mas há muita gente que já chegava ao sábado e dizia, ai não, já a semana já não fiz Já não nada vale a durante pena. semana. Exatamente, portanto, já não vale a pena, já não vou treinar. E é como tu dizes, é um dia nós, e eu gosto muito disto, que é todos os dias nós escolhemos, e o ontem não tem nada a ver com o que tu vais escolher hoje, ou não tem que ter nada a ver com o que tu vais escolher hoje ou com o que tu vais escolher amanhã. E sair deste funil, não é? Acaba por melhorar as escolhas que nós fazemos todos os dias, mas tu sentes que as pessoas acabam por desistir do foco por estas desculpas. Como é que vocês têm alguém da equipa que acaba por ter este papel? Pois tem que ter, não é? Tem que ter. Sim, as pessoas dão muitas desculpas, mas as desculpas não são para mim, são para elas. Não é? Completamente. Quando alguém me diz, não vou fazer porque, agora eu vou parar porque, tudo aquilo que elas me dizem, eu acredito que elas acham que me estão a convencer. Mas as desculpas são para elas, não é? Nós fazemos isso, exato. Nós às vezes queremos nos convencer, enfim, que seguir aquele caminho é o melhor quando nós até sabemos que não. Mas vocês têm um apoio para dar essa motivação diária, se a pessoa precisa? Sim. E na verdade esse é o teu papel? O meu papel, sim. Que eu acho que é super importante, e nós temos os nossos desafios, onde nós temos os treinos com os PTs, as ementas das nutricionistas, enfim, toda a estrutura de alimentação e treino que nós achamos que é super importante, mas eu acho que aquilo que faz mesmo a diferença é, no meio de tudo isso, ter uma pessoa ali para acompanhar, para mandar uma mensagem, perguntar se está tudo bem. Acho que faz toda a diferença. E tu que acabas por já falaste esta questão da energia, não chegas ao final do dia energicamente pesada com o teu papel de motivação? Consegues fazer esta separação? Sim, até porque, lá está, faz-me tão feliz. Sim. Que ao contrário, dá-me energia. Eu gosto mesmo muito de ver a evolução das pessoas, sabes? Sabes que há quem não perceba isso, há quem me diga que eu sou doida por fazer 12 consultas num dia, que eu devo chegar ao final do dia de rastos. E a verdade é que não, eu chego depois, portanto, quando acabo as consultas, não é? E janto, e aí depois estou de rastos, claro, mas enquanto lá estou, eu consigo tratar a 12ª pessoa exatamente da mesma forma que a primeira. A única coisa que eu sinto diferente é na minha memória, portanto, de me lembrar depois da conversa ou da consulta já é um bocadinho mais difícil. Porque eu gosto tanto daquilo que faço, que eu estar ali com 12 pessoas diferentes, 12 histórias diferentes, a ter que dar de mim 12 respostas diferentes, não me faz diferença nenhuma. Mas sabes que já trabalhei em clínicas em que eu só dava 2 consultas e saí lá de rastos. Portanto, o ambiente onde nós estamos também acaba por influenciar. E por isso é que eu também gosto de trabalhar tanto em casa, não é? Porque é o teu ambiente, tu podes agilizar ou gerir da melhor forma possível para ti, e isto acaba por ter muito impacto. Em relação às redes sociais, síndrome do impostor, tu já alguma vez sentiste, olhaste para o teu conteúdo e pensaste, que é isto? Muitas vezes. Muito engraçado, porque a tua expressão não diria que tu ias dizer muitas vezes. Sim. E como é que tu lidas com isto? Olha, o que estávamos a dizer no início é aceitar. Mas consegues fazer esse trabalho sozinha? De aceitar que às vezes olho e que acho que é tudo uma porcaria. És tu que fazes sim. essa gestão toda de produção de conteúdo, edição de conteúdo, és tu que fazes. Sim. Eu sinto muitas vezes, quando já vi o meu vídeo para aí pela 10ª vez, que já não suporto aquilo. Certo. O meu melhor truque é não ver. Mas eu estou a editá-lo. Certo, sim, a editar, pronto, tens que ver, mas eu não sou nada aquela pessoa que depois vai ver muitas vezes, nem pensar. E stories, então, acho que esse é o melhor truque. Sim, não é o truque que eu dou para qualquer pessoa que quer começar a trabalhar com redes sociais, é gravar e publicar. Sim. Mas tu já tiveste vontade de desistir? Ou de pensar, tipo... Já. Não era vontade de desistir. Desanimada, se calhar. Mas houve uma altura em que eu dizia assim... o meu sonho é eu um dia não precisar de trabalhar com redes sociais. Ok. E depois percebi que eu estava completamente errada. Quer dizer, como é que eu queria crescer nas redes sociais se eu a estava a tratar desta forma, não é? Como é que eu podia querer que as redes sociais me dessem algo de bom quando eu dizia isto? Então mudei um bocadinho o meu mindset. E portanto agora já não tenho essa vontade de desistir ou de dizer um dia eu quero poder ir viajar e não publicar nada. Não, eu quero, porque eu sei que o meu propósito quando eu publicar alguma coisa
é sempre ajudar as outras pessoas. Eu acho que aí o melhor truque é uma pessoa estar focada no objetivo, não é? Qual foi o objetivo de trazer para as redes sociais? E como tu falavas, foi uma missão de ajudar pessoas a ter uma melhor vida. E porque é muito fácil, eu acho que é muito fácil uma pessoa quando entra nas redes sociais desanimar. Eu já passei por isso, mas eu digo sempre mesmo, eu não vou desistir. Mas é muito fácil porque hoje há muita gente nas redes sociais, mas também há sempre espaço para outras pessoas, portanto, e entrar neste... Eu lembro-me na altura, quando disse às minhas amigas mais próximas que queria criar uma página, que elas disseram-me isso, mais uma, já há tantas. Eu disse, sim, mas eu quero a minha e quero que a minha seja diferente. E elas, pronto, não sei o quê. Depois quando entrei, deram o seu apoio. Mas também houve o outro lado, não é? Ao lado das pessoas te ligarem ou te mandarem uma mensagem. Eu tive especificamente um amigo meu que me ligou e que me disse, é que me rio com tu a falares no TikTok. E eu fiquei, ok, eu assumi ali uma emoção de, se calhar, desilusão e tristeza, mas fiz rapidamente a digestão da emoção pensando no meu foco, ok, isto, tu riste, mas felizmente metade das pessoas não se ri e realmente houve aquilo que eu quero e partilham, e aliás, eu vivo numa zona muito pequena e que vou ao supermercado e que as pessoas me elogiam e dizem, olha, vejo-te diariamente agora, é tão giro, olha, já me ajudaste, portanto, é aqui que eu acabo por me agarrar. Mas isto mexe, tu tiveste assim alguma situação que te desanimasse um bocadinho mais? Olha, nunca tive assim nenhuma situação específica, mas quando eu comecei, os meus amigos gozavam imenso. Mas nunca me afetou muito, sabes? Lá está, era aquilo que eu estava a dizer no início. O pior cenário, o melhor cenário. O pior cenário é eles gozarem. E hoje, como é que eles lidam com tu já teres algum sucesso nas redes sociais? Hoje já respeitam. Já, não é? As pessoas que no início gozavam, hoje respeitam. Eu acho que tudo é uma questão de tempo e de tu também mostrares resultados e que estás consistente e que estás sério e que estás a fazer um trabalho sério e as pessoas começam a respeitar-te. Eu acho que só temos é que ser resilientes no início. Eu acho que a palavra é resiliência. Eu sinto que além de resiliência, claro, primeiro eu acho que tu tens que estar muito alinhada com aquilo que tu queres, não é? E perceberes que as pessoas vão sempre falar. Faças tu o caminho A ou o caminho B, as pessoas vão sempre falar. E se tu estiveres consciente de onde é que tu queres chegar e que é aquele caminho que tu tens que seguir, mais facilmente, eu não digo ignorar, porque eu acho que eu não ignoro propriamente o que as pessoas me dizem, eu vejo o propósito com o qual eu estou nisto, não é? E às vezes não entro em discussão com pessoas. Por exemplo, eu falo muito da questão, nas minhas redes sociais falo muito da questão da manifestação, que ainda não é um tema super abordado em Portugal, embora fora seja, e está tudo ok, e há provas de tudo, mas em Portugal ainda não é um tema. E às vezes acontece, eu estou com as minhas amigas, vamos manifestar, e eu, bora, não é? Mas dizem aquilo num tom irónico, não de me desanimar, não é? Mas de dar aquele ar de graça. Mas sei perfeitamente que muitas das pessoas com quem se eu entrasse nesta conversa, ou se eu alimentasse conversa, que a energia que me iam trazer era muito pior. Portanto, eu limito-me, ok, quem quer conversar comigo sobre isto, conversa, quem não quer eu respeito, aceito e cada um vai à sua vida e cada um faz o que quiser. Portanto, eu além da resiliência que tu falavas, é muito este foco no propósito e na pessoa que tu és, porque uma pessoa que vá para as redes sociais, que não trabalha a autoestima ou que já não tenha uma autoestima ali bem consolidada, facilmente se destrói. Sim. Tu também sentes isso? Sim, claramente. Sim. Mas eu concordo contigo, tu tens muita certeza daquilo que estás a fazer. Quando tu tens muita certeza daquilo que estás a fazer, nada te afeta. Mas tu já houve assim algum desafio nas redes sociais que tu sentiste que tiveste que dar assim resposta pior ou que tiveste que ignorar? Alguma coisa nas redes sociais de pior para ti, além desta às questão? Vezes há assim uns comentários desagradáveis, né? Mais no TikTok do que no Instagram, eu acho. Acho que no TikTok as pessoas dizem mais tudo aquilo vale que... tudo. Mas lá está, como eu já sei que no TikTok isso acontece, não me afeta, sabes? É mais é normal, faz parte e não me afeta. Tive uma vez um comentário assim muito, muito desagradável e que eu já não me lembro o que é que respondi na altura, mas deste resposta? Dei resposta, sim, mas foi uma resposta desarmei a pessoa, sabes? Porque a pessoa veio-me atacar e eu... Mas com o teu trabalho ou com a tua imagem?
Foi por uma coisa que eu disse. Ok. Que eu não tinha dito nada de mal. E a pessoa mandou uma mensagem que não fazia sentido nenhum. Foi em privado? Sim. E eu respondi-lhe do género, olha, obrigada pelo teu comentário. Mais nada, sabes? E eu acho que isso desarma um bocadinho as pessoas, porque eu acho que as pessoas quando te atacam esperam que tu ataques de volta. Sim. E como eu agradeci a opinião e o comentário, pronto, ficou por ali. Mas eu acho que esse foi assim aquele que me... E criticarem-te? Criticam. Ou dizerem, imagina, alguém que esteve no teu projeto e que as coisas não resultaram, e acredito que às vezes não resultem porque a pessoa não se dedica a 100%, porque isso acontece na terapia, é exatamente igual, portanto eu posso dar as ferramentas todas, mas eu não estou no cérebro da pessoa para abrir e ir mexer tudo e a pessoa mudar completamente a forma como está envolvida no processo, não é? E darem-te um feedback menos negativo, ou simplesmente deixarem de ser teus clientes e depois outras pessoas. Alguma vez tiveste assim alguma situação? Olha, assim um feedback negativo, uma crítica nunca aconteceu. Às vezes o que acontece é, e depois eu acabo por ter uma relação muito próxima com as pessoas, não é? Porque conversamos muito e portanto acabamos por criar uma relação muito próxima. E às vezes quando as pessoas param por algum motivo, às vezes não é desistir, é dizer, olha, agora vou parar, depois eu volto no próximo desafio. Eu fico triste, mas não é, a pessoa não fez nada de mal, não disse nada de mal. É só porque eu criei ali uma relação tão especial, sabes? Que fico triste. E às vezes eu até penso, eu devia apegar-me menos porque depois eu sofro. Tu quando fazes esta ponte com as pessoas, tu falas de ti? Sim, porque eu partilho muito aquilo que eu faço. Por exemplo, nós temos o chat da comunidade, onde nós vamos partilhando o nosso dia-a-dia. Eu partilho muito aquilo que eu faço, aquilo que eu como, aquilo que eu treinei, as minhas dificuldades também. Ok, sim. E portanto, sim, porque eu costumo dizer, é muito simples, eu só ensino a fazer aquilo que eu faço. Sim, eu também faço isso muito na terapia. Eu dou muito os meus exemplos, porque acho que as pessoas às vezes acham que quem está do lado a comandar, não é superior ou inferior, a comandar, não passa por desafios. Portanto, eu já tive desafios na minha vida e eu partilho muito isso e não tenho problemas nenhum em que as pessoas saibam, porque eu acho que é assim que nós conseguimos esta melhor conexão e que a pessoa se envolva muito melhor connosco, porque percebe que as dores que as pessoas que eles estão a ter, que nós também já tivemos, ou estes desafios que nós também ultrapassamos. Há uma coisa que tu disseste que é muito interessante, que é, fico triste porque eu até apeguei-me à pessoa. Sim. Já te aconteceu ficares com amiga de alguém? Sim. A mim também, por isso é que eu estava... E depois deixei de ser terapeuta, não é? Deixei de ser psicóloga dessa pessoa. Mas é muito giro tu às vezes pensares, não é? Que até a tua parte profissional te traz de amizades. Tu fazes assim uma gestão das pessoas que tu tens como amigos? No sentido de separar? De energia. Ou seja, tu consegues já fazer pessoas que não te acrescentam ou que te trazem assim uma carga negativa ou que tu que não são, tu não te sentes bem com elas, tu já consegues fazer este trabalho de te afastares? Sim, é assim, na verdade para serem minhas amigas é porque eu me identifico, não é? E às vezes nem é só uma questão de energia. Às vezes há pessoas que eu gosto muito e que acho que são ótimas pessoas, têm uma ótima energia, mas não têm uma mentalidade que me faça sentido. Ou seja, para mim é super importante aquela questão do peer group, não é? Das pessoas que te rodeiam. E eu quero crescer na minha vida pessoal, quero crescer na minha vida profissional e, portanto, eu quero estar rodeada de pessoas que me façam crescer. E às vezes nós temos pessoas próximas de nós que não têm essa mentalidade de crescimento. É uma mentalidade de escassez. Exatamente. E eu gosto muito delas, mas eu não quero isso para a minha vida. Então eu tento rodear-me de pessoas que me fazem crescer, que me fazem ser melhor. E claro que às vezes tu não podes cortar com as outras pessoas, mas podes gerir o tempo que passas com elas e as conversas que tens. Mas tu também acabas por ter esses desafios a nível profissional, de pessoas com essa mentalidade mais de escassez. E por escassez eu não estou a dizer aqui nada de... Não é? Sim. De ofender ninguém. Sim. Mas essas pessoas, lá está, o tempo que eu passo com elas, ou em contacto com elas, é limitado. Sim.
E tu sabes que aquilo tem um propósito, tu tens que acompanhar estas pessoas. Exatamente. Não é? Porque é a tua missão. E eu acho que tu podes tipo, criar uma bolha à tua volta e só deixas entrar aquilo que tu queres. Sim, sim, sem dúvida. Olha, tenho um jogo para ti, de emoções. Sim. Ok. Portanto, que destas todas, sem ver, sem espreitar, vais escolher uma. Não tem nada. Não tem nada. Oh. Olha, és tão importante que olha, ficaste com aquela que não tem. Que é muito estranho. Agora. Vamos ver. Olha, eu sou uma pessoa especial, claramente. Completamente, mas olha, realmente estás mesmo a ser uma pessoa especial. Então vá, Mas agora se quiseres, a terceira olha, vez. mas se quiseres podemos fazer diferente. Como não tem Ok. nada, vamos fazer diferente. Do teu nada, qual é que tu escolhes? De todas as emoções. Todas. Exatamente, todas. Ai, isso assim é muito difícil. Queres tirar então? Quero. Aqui nota-se o meu perfeccionismo, não é? Porque eu não dei volta a isto tudo, não é? Quero. Ok, então vá. Agora Saiu, sim. pronto. É a terceira. Saiu. Qual foi? Maldade. Ok. Qual foi assim uma situação que tu tenhas sentido que alguém fez contigo que foi maldade? Que foi por maldade? Se puderes partilhar. Sabes que eu... quando alguém me faz alguma coisa que pode ser considerado maldade, eu penso sempre assim, aquela pessoa fez o melhor que sabia, ou não sabe fazer melhor. Então eu nunca considero, foi por maldade. Ok. Não sabe fazer E melhor. alguém que já te acusou de tu fazeres algo por maldade, já aconteceu? Acho que, quer dizer, pode ter acontecido, mas não me disseram. Não acho te que disseram não. nunca? Não. E algo do mundo que tu vejas que é por maldade? Eu acho que há muitas coisas do mundo por maldade. Qual não é é? aquela assim que te vem à cabeça? Mas lá está, eu penso sempre que aquela pessoa não sabe fazer melhor. Ok. É muito mais fácil quando nós gerimos as coisas assim. A pessoa só faz o que sabe. Pois, sabes que eu tenho uma frase que eu uso muito, que é alguém me faz alguma coisa e eu aceito, it is what it is. E pronto, e É mais nem fácil. tento, sim, nem tento muito encontrar explicação, porque às vezes nós ficamos ali no porquê, não é? Porquê que aquela pessoa me fez Há isto? muita gente assim, sim. Não interessa o porquê, Sim. fez. Sim. Muita gente que acaba por se envolver na questão de eu não merecia, porque é que eu dei tanto, e às vezes nós também não conseguimos perceber que aquilo que nós sentimos em relação àquela pessoa, a pessoa também, outras pessoas já podem ter sentido o mesmo connosco, e que nós não tivemos esse foco ou essa intenção de ser maldosos. Sim. Exatamente. Às vezes há coisas que nós fazemos, lá está, porque não sabemos fazer melhor e que a outra pessoa interpreta como maldade e que a magoamos e não sabemos. Mas quando alguém faz alguma coisa que tu não gostas, tu consegues perdoar? Sim, até porque eu sinto que preciso. De perdoar a pessoa? Sim. Mas o perdoar inclui o tu envolveste-te igual com a pessoa? Não, eu posso nunca mais falar com a pessoa. Ok. Mas sinto que preciso de perdoar para eu ficar bem. Não é perdoar por ela, sabes? Eu preciso de perdoar para eu ficar Por bem. ti, sim. Perdoei, fiquei bem, mas não preciso de me voltar a cruzar com essa pessoa. Eu acho que há situações e situações, não é? Há situações em que todos nós erramos e há situações em Claro. que todos nós fazemos mal uns aos outros sem esta intenção. Claro. Agora há outras situações que são mais vincadas ou são mais impactantes, em que eu percebo, é importante perdoar, mas a seguir, se calhar, os caminhos não... Porque aquela pessoa, se calhar, não está-te a fazer pior do que melhor. Sim, e o contrário também acontece. Quer dizer, eu também de certeza que magoo pessoas às vezes isso, com as minhas exatamente, ações, com as sim, minhas sim. palavras, que não têm essa intenção e que magoam as pessoas. Mas tu gostas e de que eu saber entendo... quando isso Depende. acontece? Sim. Gostas de saber? Sim. Eu acho que desde que a minha ação não venha de um lugar de maldade, não é? Desde que eu saiba que estou a fazer o melhor que eu posso... Claro. Mas o que eu ia dizer é, às vezes nós também temos que respeitar que as outras pessoas também podem não querer cruzar-se connosco, Claro, não é? sem dúvida. Nós também temos esse Isto direito. dá para os dois lados, Exato, nós magoamos sim. e somos magoados e eu acho que o importante é fazermos sempre o nosso melhor. Mas tu já sentiste que foste afastada de alguém, que essa pessoa se afastou de ti porque não estava alinhada com aquilo que tu querias? Acho que sim. Ok. Sim. E fizeste bem, portanto, este processo, porque é difícil, não é? Sim. Porque nós temos há muito esta tendência de
ser aceite pelos outros e de as pessoas gostarem de nós e depois perceberes que alguém não quer estar na tua vida, pode haver esta parte do questionamento, porquê? O que é que Sim, mas é o que estávamos a dizer, é não tentar procurar o porquê. Sim, é aceitar. Não é? É aceitar os factos. Sim. E lidar com os factos e não ficar presa no porquê. Tenho só mais uma pergunta para ti, que é, se hoje fosse o último dia da tua vida, o que é que tu farias diferente? Acho que me preocupava menos. Com o quê? Com os detalhes do dia-a-dia. Tu achas que és uma pessoa perfeccionista? Acho. Ok. Acho. E combates isso ou aceitas e... Sim, aceito só. Mas é uma coisa má, um perfeccionismo que acaba por afetar... Não, lá está, porque eu acho que não afeta a minha vida, quer dizer, eu não deixo de fazer nada, lá está, à espera de ser perfeito. Sim, não é? Há pessoas que querem iniciar projetos e não começam porque querem que esteja tudo perfeito, eu não. Tu fazes na mesma? Eu faço na mesma, começo imperfeito, começo com o que tenho. Sim. Mas luto para que fique melhor. Pois eu não sou nada eu sou zero perfeccionista, porque há coisas que eu me preocupo, claro, mas, por exemplo, estas questões de detalhes e tudo, para mim está sempre tudo bem, porque o importante é eu estar aqui, não é? E eu fazer as coisas e eu sentir-me bem, principalmente a fazer as coisas. E se trouxer esta carga de ter que verificar tudo, se calhar já vai trazer uma energia que eu não quero. Portanto, para mim está sempre tudo bem. A única coisa que a mim me traz, assim, alguma... é quando estou a dar consultas em casa, o atrasar-me. Porque não há ninguém na sala de espera, não é? Certo. E então aí tento gerir aqui tento gerir aqui os tempos um bocadinho mais de forma perfeita, mas claro que nunca consigo. Sim. Obrigada. Gostei muito, tens uma energia muito boa, portanto foi muito bom estar aqui contigo e espero que tu tenhas imenso sucesso e que continues a levar a tua missão à frente. Obrigada, também gostei muito e também desejo muito sucesso para o podcast e para todos os projetos. Obrigada. Tá? Meu pé. Falta a oferta, desculpa. Olha, temos aqui uma oferta da Geocakes, que é uma loja de produtos alimentares em Idanha Nova, portanto, biológicos. Tem aqui algumas coisas que são muito boas, pronto, mas depois também tem um chazinho para fazer a digestão. Boa. Espero que gostes. Obrigada. Gosto sim, já estou aqui a ver o chazinho de camomila que eu adoro. E se puderes partilhar, portanto, também agradecemos dar o teu feedback do que é que tu achaste Combinado. Vou adorar tudo, dos produtos. Certeza. Obrigada. Obrigada eu. Até já.